Espero que a voz melhore um pouquinho para não agredir o seu ouvido. Você já olhou para o lado, para frente, para a esquerda, para a direita, para trás? Para trás tem que ser meio coruja para olhar, né? Virar a cabeça assim. Já percebeu quanta gente abençoada, quanto filho de Deus amado tem aí perto de você? Que você está cercado de um exército de Deus, que no mundo espiritual está pronto a te proteger e te defender? Que segurança nós podemos viver no reino de Deus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso também. Oxi. Vou ter que fazer minha ceia hoje com pão cenográfico, irmãos. Chegou. A graça sempre nos visita com a bondade de Deus, irmãos. Você pode abrir a Bíblia no livro. É assim, na história do homem, quando ele está desesperado, perdido, Deus vem com a sua graça abundante e resolve tudo. Vamos ler lá no livro de Lucas, no capítulo 22, por favor, meus irmãos. Abra aí sua Bíblia, seu aplicativo no celular, enfim. Vamos juntos pensar um pouco a respeito daquilo que o Senhor disse a respeito deste dia tão importante que nós estamos vivendo hoje, o dia de celebrarmos a ceia do Senhor. Então, o texto bíblico de Lucas 22, a partir do versículo 14, diz assim: Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Até aí, meus irmãos, vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Pai Santo, no nome de Jesus, nós queremos nesta noite condicionar nosso pensamento, levar todo o nosso ser a uma compreensão clara daquilo que Tu queres nos ensinar. Visita-nos, Senhor, com inteligência espiritual. Livra-nos e liberta-nos de tudo aquilo que pode ter o poder de impedir a manifestação plena do Espírito Santo no nosso ser interior. Tu fostes para aquela cruz e prometestes que o Espírito Consolador viria para nos ensinar todas as coisas. E nós queremos ser bons aprendizes, nós queremos ser bons alunos, nós queremos levar alegria para o coração deste que vem nos ensinar com tanta bondade e generosidade. No nome do Senhor Jesus, amém. Então, meus irmãos, só para a gente posicionar nossa mente e coração, antes de tomarmos parte desse momento tão especial da vida da igreja, do Senhor, do corpo de Cristo, a gente volta aqui nesse evento que você já leu na Bíblia, quando Jesus pede aos seus discípulos que preparem a ceia no cenáculo, que Jesus disse para que eles preparem tudo para que estejam juntos, e juntos comam do pão e bebam do vinho. É importante a gente lembrar que esse ritual, esse ato litúrgico,
litúrgico que a gente faz, para o judeu era comum, era cotidiano. As pessoas da época de Jesus sentarem-se para comer pão e tomar o vinho era uma das refeições normais da vida deles. E eu estou dizendo isso só para chamar a tua atenção que não foi algo extraordinário que Jesus estava querendo implantar como uma ação dos irmãos. Mas Jesus apontava também para como deveria ser o nosso dia a dia. Para como a vida cristã, a vida cheia do Espírito Santo, não aponta só para o sobrenatural e extraordinário, ainda que Deus seja poderoso e suficiente para fazer todas e quaisquer coisas que Ele queira. Mas é uma vida de dia a dia, de rotina, de processo, de temor a Deus, de fazer as coisas diariamente com a mesma intensidade, com o mesmo temor e debaixo da direção do Espírito Santo. Então Ele chama aqui seus discípulos para comerem essa Páscoa. E o que talvez nós precisamos ter atenção é que o único diferencial nessa refeição era o tipo do pão. Que na Páscoa, por recomendação de Deus, já desde a saída do Egito, o pão comido na Páscoa deveria ser o pão asmo, o pão sem fermento. A Bíblia faz uma relação de fermento com pecado em várias das situações que a gente lê. E era uma orientação de Deus, já desde do Êxodo, para que os israelitas, no momento em que fossem celebrar a Páscoa, no momento em que fossem pensar a respeito da plena e poderosa libertação que Deus lhes concedeu, que eles entendessem perfeitamente o problema que o pecado ocasiona no corpo. Então Deus já pretendia, antecipando a vida do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, figura do Cordeiro imolado lá no Egito, do qual o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas, para que a morte não entrasse naquela casa. Em toda casa que tivesse um israelita, crendo no poder do sangue, a morte não levaria o seu primogênito. E isso já faz eco também com a nossa compreensão atual, de que todo aquele que crê que o sangue vertido naquela cruz é suficientemente poderoso para nos livrar da morte, de Jesus passou da morte para a vida. Recebe do Senhor vida eterna, salvação e perdão de todos os seus pecados. Deus, então, fazia aqui uma menção desse estado de condução de vida, ainda que o homem não tivesse poder contra o pecado. Nós sabemos, irmãos, que o homem nasce vitimado pelo pecado, o homem nasce distanciado de Deus, separado eternamente de Deus, por conta do pecado de Adão e Eva. E nada do que ele faça pode lhe garantir acesso ao Pai. Mas mesmo tendo figura de uma vida liberta do poder escravizador do pecado, o pão asmo, o pão sem fermento, remetia uma mentalidade de que quando os judeus vissem Cristo, eles pudessem fazer uma associação direta para perceberem a visitação de Deus. É bem verdade que isso não aconteceu, a maioria deles não creram, e também fazia parte do plano de Deus, que os judeus rejeitassem Jesus, para que o Evangelho chegasse a nós. E a Bíblia diz que haverá um tempo em que Deus vai lidar com o Israel. Vai lidar. Comigo, não? Esse povo dá uns assobios aí, eu penso que é comigo. Mas, enfim, segue aí, porque eu penso que é o juiz apitando, vai me dar um cartão amarelo, um cartão vermelho, de repente. Mas nós precisamos, então, ter consciência clara de que Deus já apontava para tudo que aconteceria em Cristo. E aqui o Senhor está falando da última Páscoa, do momento final, derradeiro, a última refeição que Ele teria com os seus discípulos. E Ele pede que os discípulos continuem fazendo isso, todas as vezes que comessem do pão e bebessem do vinho, lembrando e fazendo memória dEle. Eu penso nisso, irmãos, e eu me lembro, assim, claramente, da nossa atitude tão cristã,
de orarmos diariamente nas nossas refeições pelos nossos líderes espirituais. Nós em casa oramos em todas as refeições pela família do pastor Carlos Alberto, pela família do pastor Nadinho. Eu imagino que você faça o mesmo. E eu fico pensando a respeito da intenção de Jesus, que na minha visão era implantar na mente de todos aqueles que creem no seu nome, cada vez que colocar um pão na boca, lembrar do sacrifício de Jesus. Cada vez que sentar à mesa para se alimentar, dar graças a Deus. Não perder um momento. Então, eu entendo, irmãos, nós, por conta das circunstâncias e de uma agenda, a gente faz isso uma vez por mês, como igreja reunida num prédio. Mas a gente precisa receber, por parte do Espírito Santo, a consciência clara de que nós precisamos ter em mente o sacrifício de Jesus, o perdão dos nossos pecados, a vida nova proposta pelo cálice, sempre que nós nos alimentamos. Parece que Jesus está aqui condicionando quando ele coloca a questão da memória do sacrifício com a alimentação do corpo. Que ninguém fica sem se alimentar, não é verdade? Ainda que a gente possa ter algum período na vida em que a gente se abstém de alimento, seja por questão de uma cirurgia, de um exame, ou mesmo de uma disciplina espiritual legítima, que é o jejum, a gente precisa do alimento cotidiano. E você pode me dizer, Giovanni, mas eu nunca esqueço de Jesus. Ele está sempre na minha mente e no meu coração. Glória a Deus, que bom. Mas parece-me, irmãos, que ainda existem muitos cristãos esquecendo-se de Jesus em horas de pressão, em horas de conflito. E são nesses momentos que a gente mais precisa lembrar do Mestre. São nesses momentos que a gente mais precisa lembrar do quanto Ele sofreu para que nós pudéssemos desfrutar de paz. O quanto Ele sofreu para que nós pudéssemos desfrutar de cura. O quanto Ele suportou dor para que a gente pudesse viver em unidade. Parece-me, irmãos, que nós precisamos avançar nesse aspecto de compreensão do que seja o corpo de Cristo. E eu quero pensar com você a partir daquilo que o apóstolo Paulo trata no livro escrito aos irmãos lá de Corinto, no capítulo 11. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Quero ler com você a partir do versículo 23 e perceber qual era a principal preocupação do apóstolo Paulo quando trata de um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto naqueles dias. A partir do versículo 23, a palavra de Deus diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Então, queridos, eu penso e imagino que a grande e maior preocupação de Paulo, para além de querer
estabelecer aqui como deveria acontecer a ceia no que diz respeito à condição individual de cada um, ele está tratando aqui de uma indisposição entre os membros do corpo. De certa forma, e se a gente lê os versículos anteriores, quando ele começa a tratar do assunto, ele está falando de um problema que havia quando os irmãos se reuniam para comer. Eu vou ler aqui com você, só para te posicionar, para não ficar estranho o que eu vou dizer. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 20: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. E aí ele fala e descreve o ensino que ele recebeu de Jesus Cristo e que ele passou para os irmãos. Mas vocês perceberam que a partir do versículo 33 ele volta e retoma a fala a respeito da importância de haver unidade entre os irmãos. De que os irmãos não deveriam permanecer nessa disputa, porque quem come mais é o primeiro. É bem comum, e era bem comum nas famílias, que todos sentassem-se à mesa e comessem e participassem das refeições juntos. Eu acho que tem famílias aqui que ainda são dessa época ou ainda vivem esse padrão. É bem verdade que por conta de trabalho, estudo, horários que já não batem mais dentro das casas, por força de mulheres precisarem sair para trabalhar, hoje em dia a coisa está meio que vai comendo, né? Um pega aqui, vai para a sala, o outro come no quarto, o outro não come, o outro come depois, o outro chega mais tarde. Enfim, motivado pela circunstância, muitas famílias já não podem mais participar da refeição junto, que é um grande valor para Deus. Eu quero muito estimular você, se você pode manter esse padrão, não por ser uma regra da igreja, tá? A gente não está aqui para impor nada sobre a sua vida, a gente não tem direito nem autoridade para mandar no que você faz, mas a gente tem o dever e a obrigação de dar a orientação que pode trazer coesão, paz, harmonia para o teu lar. E se tem um fator que tem o poder de atrair a presença do Senhor, não no que diz respeito a estar, porque Ele é onipresente, mas no que diz respeito a Ele manifestar sua presença, é na hora da refeição, nós orarmos, agradecermos a Deus, estando juntos como família. Então, se você pode, não negocie, não deixe seus filhos fazerem como querem, não. Se você ainda tem o privilégio de estar no mesmo horário na sua casa, para poder fazer a refeição, se não almoçar juntos ou tomar o café da manhã juntos, que por vezes é mais difícil, mas jantar juntos, faça isso. Reúna a sua família, ore pelo alimento, peça para os seus filhos orarem pelo alimento e façam a refeição junto. Tem algumas famílias, e aqui não estou emitindo juízo de valor, mas talvez você também conheça, e talvez até tenha feito parte de família assim, que quem chega primeiro come. E quem ficar para depois, deu ruim. Ah, a mãe fez uma sobremesa gostosa. E a mãe tem que ficar lá policiando. Deixa para fulano. Você vai comer tudo. Era só lá em casa que acontecia isso, irmãos? Não. Hã? Porque lá em casa era fera, né, irmãos? Lá em casa eram 5. 4 homens e uma menina, imagina. A menina era a queridinha da mamãe, então a mamãe já separava o dela antecipadamente, né? E talvez por conta da transmissão do culto, minha irmã Dilma esteja ouvindo, e ela sabe do que eu estou falando. E tinha os 4 meninos, então, eles brincam e me zoam até hoje, irmãos, porque minha mãe me deu uma tarefa lá em casa. Eu era o ministro da Justiça. Eu tinha a responsabilidade de fazer a divisão das posses lá. Então, chegava a hora de dividir,
Vânia, divide. Então, eu ia lá, com a minha habilidade pecadora e egoísta, porque nós não conhecíamos o Senhor, mas procurava ser o mais justo possível e dividir de forma, imparcial para todos, para que todos tivessem ali a sua porção. Mas minha mãe tinha que fazer isso, porque, irmão, se deixasse por conta, você já sabe o que ia acontecer com quem chegasse por último, não é? E nós temos um outro irmão amado, que talvez também vai ver essa ministração, o Denilson. Vocês já tiveram perto de alguém, irmão, você pega a sua parte, você come, e a pessoa fica esperando todo mundo comer com a parte dela, assim, meio enrustida, e depois fica comendo de pouquinho, assim, na sua frente? Meu irmão Denilson fazia isso constantemente. Imagina como os outros irmãos ficavam todos felizes perto dele, pedindo um pouquinho. Mas, enfim, a essência não tem nada a ver. Minha família não é importante para a compreensão que você precisa guardar para a tua mente. Mas o exemplo, sim. O que Paulo está tratando é de uma família desajustada desse tipo. Ele está tratando com os irmãos que não se importam com os outros. Ele está falando com gente que quer saber só de si mesmo. O grande problema que Paulo está tratando aqui, irmãos, é o egoísmo. E eu quero dizer para você, o egoísmo precisa morrer. Porque o contrário do amor não é o que muitos pensam, o ódio. O contrário do amor é o egoísmo. Porque na medida em que o amor diz, tudo o que é meu é seu, o egoísmo diz, tudo o que é meu, e se eu puder, eu pego o que é seu também. E a pretensão de Deus a enviar Jesus era ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Uma família estável, amorosa, participativa, generosa. A expectativa de Deus, e Paulo está aqui usando o que estava acontecendo na ceia para mostrar para os irmãos a importância de ter o meu irmão do lado, de não tomar iniciativa sozinhos, de não pensar em mim mesmo apenas. Irmãos, e quantos de nós estão padecendo e sofrendo consequências terríveis, ou mesmo que ainda não estejamos sofrendo, sofreremos num futuro próximo, se insistirmos nas nossas decisões individualizadas, em fazer o que nos dá na telha, o que queremos, do jeito que queremos, sem considerar a advertência do Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, o tempo que nós vivemos distantes de Deus. Eu, como vocês sabem, eu conheci o Senhor aos 28 anos de idade, até então eu estava distante. E o tempo que nós estamos vivendo é muito propício para a gente meditar a respeito. Na sexta-feira eu estive com meu pai. Meu pai completa agora em abril 83 anos. No documento. Não, a idade certa, 83. No documento, 86. Porque quando ele tinha 15, ele teve que aumentar a idade no documento para poder vir de Pernambuco para São Paulo para trabalhar aqui. Mas o fato é, o tempo que nós vivemos, irmãos, tem proporcionado um momento tão triste para mim e para ele. Por quê? Eu estou vivendo muito distanciado do meu pai. Pela circunstância, a gente está mantendo um distanciamento. E quando eu penso nisso, eu penso no nosso relacionamento com Deus. O quanto tem cristãos hoje vivendo distanciados do Pai, sendo que podiam estar no colo dele direto. Sabe, irmão, se eu pudesse, eu estaria com meu pai todos os dias. Por quê? Por bajulação? Não. Se eu pudesse, eu estaria, seria um prazer. Não posso. Não posso pelo risco. Meu pai tem Parkinson, meu pai tem pressão alterada, meu pai tem uma série de comorbidades, e a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Mas é perceptível a falta que ele sente da presença dos filhos, e não é só eu, todos, e a falta que os filhos sentem de estarem com ele. E quando eu olho para o Pai Celestial, eu fico imaginando o quanto o Pai Celestial também lamenta quando os filhos não estão com ele. Deixa eu perguntar para você, cristão, filho de Deus,
Você tem tido tempo com seu pai? Agora eu estou falando do pai das luzes. Porque com ele não tem distanciamento, não tem Covid que te impeça de chegar perto dele. A única coisa que te impede de chegar perto dele, sabe o que é? O pecado. E para o pecado a gente já tem vacina. Ô, louco, vocês me quebram assim, irmãos? Pensei que vocês iam ficar felizes. Se eu falasse aqui que a vacina do Covid estava pronta, todo mundo ia pular aí. Eu quero ser o primeiro. Não, tem uns que não querem nem tomar, mas tudo bem. Mas, irmãos, o que de fato causa morte para o ser humano é o pecado. E para o pecado a gente já tem a cura. A gente não precisa mais viver com distanciamento. Deixa eu dizer para você, querido. Você não precisa viver distanciado dos seus irmãos. Você não precisa manter distanciamento social no aspecto espiritual. Você pode estar perto, fechado, unido, caminhando na mesma visão, com o mesmo pensamento, assim como Paulo nos ensina no livro escrito aos Filipenses. Unidade de pensamento, unidade de fé, unidade de batismo, unidade no Espírito. Já é possível, foi conquistado por Cristo. E nós, por vezes, ainda estamos patinando nisso, irmãos. E tal qual esse vírus faz com que pessoas estejam com ele, não percebam e continuem transmitindo para outros, se a gente não tomar cuidado, a gente pode fazer a mesma coisa com o pecado. Achar que não vai dar ruim, achar que em mim não pega, achar que está tudo certo. E eu quero dizer para vocês, nós precisamos de uma experiência de novo nascimento. E eu espero que todos vocês já a tenham tido. E a partir dessa experiência de novo nascimento, eu e você precisamos cuidar uns dos outros. Zelar uns pelos outros. Não é, e não entenda e faça uma leitura de intromissão na vida uns dos outros. Mas é de cuidado legítimo. Motivação correta no coração, intenção genuína de abençoar, ter consciência clara de que eu e você somos interdependentes. Giovanni, mas nesse processo não pode ter gente que erra, que acaba falando o que não devia, que acaba se intrometendo no que não é chamado? Tem. E o que a gente faz com isso? Perdoa. Sabe qual é o princípio bíblico, irmãos, daqueles que foram muito perdoados? Perdoar. Assim como fostes perdoados em Cristo Jesus, perdoai também vós uns aos outros. Cristão amado do Senhor, que participa desse pão, que participa desse cálice, e muito mais do que estar comendo algo produzido com trigo e do suco da uva, você está declarando que você faz parte de um corpo. Você está dizendo, eu creio que Cristo é o cabeça desse corpo chamado igreja. Eu creio que eu sou interdependente, eu creio que eu sou um membro. Eu creio que não dá para viver a minha vida do meu jeito, sozinho. Aliás, dá. Mas quando eu decido essa vida isolada, individual, eu estou dizendo, com todas as letras, que eu não sou corpo. E não foi para isso que Jesus foi para a cruz, querido. Eu e você precisamos, pelo poder do Espírito, porque não está relacionado à capacidade intelectual, talento, condição financeira, mas está relacionado a uma decisão pessoal de submetermos-nos à direção do Espírito, de aceitarmos aquilo que Jesus estabeleceu como regra de fé e padrão de conduta dos fiéis, de saber que vai muito além de uma satisfação momentânea da minha alma, mas que tem uma relação eterna com aquilo que Deus pretende fazer. Querido, talvez eu e você ainda não tenhamos percebido isso, mas nós somos eternos. Dá uma ajudinha para a pessoa que está do seu lado aí, diga para você, é eterno.
O grande problema é que a gente, por vezes, se deixa levar pela ideia de que essa eternidade não tem relação com as minhas decisões atuais. E tem. Impacta. E eu e você precisamos ser sensatos. Eu e você precisamos, apesar das nossas limitações e fraquezas, das nossas falhas, apesar de sabermos que, pelo poder do Espírito Santo, podemos ser melhores amanhã do que somos hoje, e nessa sequência de erros que cometemos, ainda quando não queremos cometer, eu e você precisamos entender que, nessa eternidade, eu escolho hoje, onde eu vou passar ela. Citei de manhã e vou citar de novo agora à tarde. A palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 9, diz que ao homem foi dado morrer uma única vez. Vindo depois disso, o juízo. Não tem segundo turno, não tem prova de recuperação, não tem segunda fase, jogo de volta, como está falando o Léo aqui. Hã? O VAR tem. Tem, Osmir, porque às vezes a gente apronta e acha que ninguém viu. Aí Deus vem lá e fala assim, ó. Eu entendi o que você quis dizer, mas na verdade tem. Tem um Deus que vê tudo, irmãos. Por mais que a gente fique falando, eu não fiz. Aí ele puxa lá a imagem, falando, você fez, filho. Arrepende, pede perdão e muda de atitude, que é melhor. Enfim, foi-nos dado esse privilégio de optarmos pelo certo. Hoje, quando a gente está fazendo parte desse momento especial, nenhum de nós precisa mais ser o traidor. Nenhum de nós precisa mais ser o traidor. Que Jesus aponta aqui. Que Jesus já sabia. Que Jesus entrega o pão e o cálice mesmo para o traidor. Ele diz, tem alguém que está recebendo tudo isso aí, está recebendo o pão, está recebendo o cálice, vai beber com a gente, vai comer com a gente, mas vai sair daqui e vai me trair. A gente não precisa mais sair daqui e trair o corpo. O traidor estava lá para se cumprir as Escrituras. É inevitável que alguns problemas aconteçam no meio do corpo, irmãos. Cada um de nós aqui, se for fazer uma análise pessoal do corpo físico, eu estou dizendo, tem algum órgão seu que não anda lá 100%, não é? Sempre tem alguma coisinha. Todo mundo, se pudesse, dava uma ajeitada em alguma parte, seja por deficiência, ou só porque não está satisfeito. O corpo é um problema nesse aspecto, né, irmãos? O que foi, Léo? Família de Deus é uma maravilha, né, irmãos? Para você que perdoa a piadinha, é que tem um irmão amado aqui, que disse que o outro irmão, por conta de ter só 15 graus de deficiência visual, não consegue enxergar os seus problemas. Mas para isso ele tem a ajuda da Tati, ele tem a ajuda dos irmãos. Mas vocês sabem, né, irmãos, que o Léo sempre se olha no espelho, então ele está apto para fazer esse tipo de observação, não é? Então, lembrando aqui, o texto que diz no versículo 31, só para lembrar, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Observação pertinente do apóstolo Paulo, nesse momento tão especial do culto. Vocês não acham, irmãos? Então, a Bíblia fala hoje, vocês perceberam que a Bíblia é atual? Então, irmãos, eu quero muito que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, interiorize nos nossos corações
o que seja partir o pão e beber o cálice. E que nós não apenas espiritualizemos esse ato, mas percebamos o impacto que ele tem na vida prática. O que o Senhor espera de nós quando nós temos essa declaração de que somos parte do corpo. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele fala da expectativa de Deus de que todo o corpo, unido por suas juntas e medulas, promovam, a partir do cumprimento da função de cada um, o crescimento do corpo. Deus, então, espera, irmãos, eu não sei, eu não posso falar para você ao certo qual é a tua parte específica nesse corpo, mas eu quero dizer, você é parte do corpo. E Deus tem uma expectativa de que, a partir do desempenho da tua função, assim como a gente espera que o fígado cumpra a sua função, que o pâncreas cumpra a sua função, e cada um dos nossos membros cumpram a sua função, para que o corpo esteja bem, assim também a igreja do Senhor não é formada de um homem, o pastor que está lá no púlpito, que, para dizer a verdade, nem precisaria desse púlpito aqui, porque somos todos irmãos. É por uma questão de comunicação que a gente tem essa diferenciação de púlpito e microfone. Se a gente tivesse aqui reunido em 12 ou 15 pessoas, nem microfone teria, porque a gente ia fazer uma célula aqui, ia reunir as cadeiras aqui em círculo e a gente ia bater um papo gostoso. Mas por conta do crescimento promovido por tua atuação legítima e efetiva no corpo, a reunião aumenta. E aí a gente precisa dos recursos tecnológicos. E a gente espera que essas reuniões aumentem em mais lugares do Itaim Paulista, que hajam mais lugares, mais prédios onde o povo se reúna, não para buscar uma experiência de uma noite, mas para buscar alicerce para uma vida que satisfaz o coração do Pai. E que todo Itaim seja visitado por isso, irmãos, e esse bairro seja ganho para Jesus. Mas qual vai ser a maneira que o anúncio dessa palavra vai chegar? É bem verdade que a gente vai verbalizar. Mas Jesus Cristo falou, irmãos, e Jesus não erra, que quando o mundo olhar para a igreja e vir unidade, vai crer que Deus enviou Jesus à terra. A sociedade está clamando, sabe por quê? Para ver unidade aqui, ó. Para ver que nós somos um. Para ver que a gente, por mais que por vezes seja até agressivo para a nossa compreensão atual, algumas verdades da palavra de Deus, que eu alegremente vou me sujeitar e me submeter a obedecer. Uma palavra tão difícil nos nossos dias, não é, irmãos? Obediência. Vocês percebem que eu não estou falando de dominação? Vocês percebem que eu não estou falando de um grupo de pessoas que vão ter que dizer amém para tudo o que eu disser aqui? E nem quero essa posição. Mas eu estou dizendo de um grupo de pessoas que têm o temor do Senhor, olham para a Bíblia e creem que aqui está a verdade que pode reger vidas, e aponta para o Pai, e a partir disso decidir viver, ainda que tenha que abrir mão, por um momento, de alguns desejos, opiniões e vontades. Essa é a expectativa de Deus para nós, e isso é maravilhoso, irmão. Vocês estão tudo com cara assim de... mas é assim mesmo. A Bíblia fala disso, que quando a gente recebe um ensino que mexe com o nosso ser interior, a gente, num primeiro momento, não recebe com alegria, mas depois promove frutos de justiça pacíficos. E a minha expectativa é que o Espírito Santo vá tratando, irmão, no nosso coração, na nossa mente, que nós, como pais, sejamos pais que apontam Deus para os filhos, que nós, como filhos, sejamos filhos que honram seus pais no temor do Senhor, que nós, como irmãos, tenhamos o outro em elevada honra diante de nós mesmos. É um processo? É. É algo que acontece fácil? Não. Por quê? Porque o nosso histórico, a nossa vida, contribui contra. Talvez muitos de nós aqui, irmão, quando pensa em irmão, pensa em agressão.
Quando pensa em irmão, pensa em abuso. Quando pensa em irmão, pensa em briga. E aí vem para o reino de Deus e começa a ouvir que tem que tratar o irmão com amor, com respeito, com submissão. E há um conflito. Tem muita gente aqui que pensa em pai, tem um sentimento amargo na boca, porque talvez nem tenha conhecido o pai, foi abandonado pelo pai. E cada um tem uma realidade que não vai contribuir para uma experiência genuína do Evangelho no primeiro momento. Porque vai haver um choque. O que vai fazer com que a gente consiga superar todas as nossas frustrações, traumas, traições sofridas, abusos, o que vai poder, irmãos, fazer com que a gente transite por tudo isso, desfrutando da paz que excede todo o entendimento, uma vida entregue e sujeita ao Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Uma pessoa que passa por essas frustrações e acredita que se tiver sucesso financeiro, que se der bem na vida, vai conseguir superar, lê do engano. Ela vai lutar para alcançar essa posição, e no dia que ela alcançar essa posição, a frustração vai bater na porta de novo. A lembrança da traição vai chamar a atenção. O desejo de provar o valor vai estar lá acenando. Libertação plena e completa, só em Cristo Jesus, nosso Senhor, irmãos. É Ele quem pode dar-nos plena liberdade para uma vida sem trauma, sem dor. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso fala muito mais da cura da alma, muito mais do que a cura física, ainda que seja importante. Mas, irmãos, uns mais bonitos, outros nem tanto, uns mais gordinhos, outros magrelos, mas o homem veio do pó e vai voltar para o pó se Jesus não vier antes. Sabe o que vai permanecer para sempre? A nossa parte que é imortal, eterna. E a gente precisa, com muita diligência, receber essa cura, receber essa visitação para sermos pessoas saradas, pessoas desencanadas, pessoas prontas para sofrer se for necessário por amor a Cristo, pessoas para desfrutar dos benefícios da vida cristã, sim, pessoas para serem bem-sucedidas por conta da visitação de Deus na sua bondade infinita, mas prontos para toda e qualquer experiência, aprendendo com Paulo, que diz e fala disso em Filipenses 4, que ele sabia viver bem em toda e qualquer situação. Não eram as circunstâncias que determinavam o estado dele. O estado dele mudava a circunstância ao redor dele. Irmão, você tem esse poder dentro de você. Você já nasceu de novo? Graças a Deus, você é templo do Espírito Santo. Tem um tesouro em você. Cabe a nós decidir o que vamos fazer com esse tesouro. Cabe a nós decidir se nós vamos usar esse tesouro para abençoar ou se a gente vai reter. A palavra de Deus diz que quando a gente retém é pura perda. Mas eu quero dizer para você, irmão, esse tesouro que está em você é igual ao azeite na botija. Quanto mais você der, mais ele enche, mais transborda, mais você é cheio. E é disso que a gente está falando hoje, quando a gente participar da ceia, que a gente crê nessas verdades. Muito mais do que ficar sabendo quem pecou essa semana ou quem não pecou, fazer um relatório, o irmão pecou, não pode tomar ceia. Irmão, se você é irmão, se você nasceu de novo, você comeu do corpo no mundo espiritual. Você bebeu do sangue no mundo espiritual. Jesus fala em João 6, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Se você nasceu de novo, você já comeu da carne e do sangue de Jesus. E nós fazemos isso aqui para trazer à memória o que Ele fez por nós, juntos como corpo. É muito mais que isso. Mas é um chamamento a uma compreensão clara da minha inclusão no corpo de Cristo.
Quando você nasceu de novo, você foi incluído no corpo de Cristo. Giovanni, eu não me achei ainda. Tudo bem, tenha calma. O problema não é não ter se achado. O problema é achar que não faz parte. O problema não é não ter sido achado. O problema é acreditar que está sendo excluído. E eu quero dizer para você, irmão, só tem uma pessoa que pode querer te excluir do corpo. E não é um irmão. Ou é o diabo, ou um agente dele. Mas firmes no Senhor, na sua palavra, nós vamos perseverar e vamos atingir o alvo para a glória de Deus. Você crê isso? Você crê que você é corpo? De fato e de verdade? Ou mais ou menos? Ou depende da circunstância? Ou depende do lado que o vento bate na vela da sua vida? Porque eu e você somos chamados, irmãos, para permanecermos firmes como corpo, mesmo quando a tempestade bater no barco, mesmo quando a gente achar que vamos perecer, como aqueles irmãos no barco dizem para Jesus: Senhor, não te importas que vamos perecer? E ele olha e fala: gente, deixa eu cochilar, velho. Acho que Jesus estava igual eu, irmãos, depois do almoço, no culto, depois do culto domingo. Que eu jogo um colchãozinho lá na sala da minha sogra e tiro um cochilo gostoso, irmãos. É bom demais, não é? Só quando aparece minha sobrinha neta que fica lá, titiu, titiu, titiu. Aí não tem jeito. Aí eu tenho que trocar o sono por ela. Eu acho que Jesus estava assim, sabe, irmãos, cansado, tinha ministrado para a multidão, tinha feito os milagres. Ele falou: pô, agora é a hora que eu vou poder descansar um pouquinho. Aí os discípulos tudo amedrontados com a tempestade. Deixa eu dizer para você, por mais que você esteja no meio de uma tempestade, você tem um Senhor que o mar obedece, que os ventos se aquietam diante dele. Sossega o teu coração, decida ser unido, decida ser corpo, decida enfrentar as adversidades, ainda que sejam próprias, interiores. Decida dizer: Senhor, eu nego tudo que eu sou e tudo que eu quero por aquilo que Tu és e por aquilo que Tu tens para mim. E tua vida vai fluir de uma maneira que você não tem noção, irmão, irmã amada. Ah, vai acontecer automático amanhã? Não sei. Uma coisa eu sei, vai acontecer. E quando acontecer, você vai estar tão feliz e cheio de paz, que os dias passados não vão mais te impactar. Feche seus olhos, curve sua fronte. Vem com Deus, fala com o Senhor. O quanto você tem estado disposto a viver essa vida de corpo, a participar dessa vida de comunhão, de envolvimento, de mistura com pessoas, de cuidado de pessoas, de sair desse relacionamento individual tão importante com Deus, sim, mas acreditar que não é só isso. João diz que quem diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o irmão que vê, está enganado, está equivocado, está vivendo uma vida cristã medíocre. O Senhor nos chama, irmãos, para que mesmo na nossa limitação tão aparente, tão evidente, que a gente tenha amor uns pelos outros. E por vezes, com as nossas escolhas e decisões, a gente está dizendo: eu não me importo, eu não quero nem saber, que se exploda. Isso é lamentável. No mundo tudo bem, isso é normal e aceitável. Mas um cristão regenerado que nasceu de novo, isso não dá para compreender. Jesus diz para a gente amar os inimigos, para abençoar os que nos maldizem. Quanto mais aqueles que estão ao nosso lado, quanto mais aqueles que defendem a mesma fé que a gente, quanto mais aqueles que, mesmo errando, compartilham do pão e do cálice com a gente. Pai Santo, ajuda a gente, Pai. Traz uma compreensão clara, específica ao coração de cada um dos meus irmãos. Que a oferta do mundo, a oferta
dos discursos intelectuais, dos avanços humanitários, produzem morte. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que há uma doce e viva esperança. A igreja é a esperança da humanidade. Não a igreja prédio, não a igreja denominação. O corpo de Cristo que se reúne para glorificar o nome daquele que por nós morreu e ressuscitou. Senhor, nessa noite nós queremos trazer à memória o que Cristo fez. Nós não queremos mudar Cristo. Ah, Deus, quanta gente querendo mudar Cristo e sua palavra. Não, Senhor, nós aceitamos humildemente. Nós fomos a Cristo fracos e oprimidos. E decidimos aceitar, aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Ele nos dá um fardo leve e um jugo suave, Pai. Ajuda-nos a aceitar isso com um coração pronto e uma mente preparada. Convence, Pai, através do Teu Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. Quebranta os corações, muda mentes e conduz-nos pelo caminho da vida eterna. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está com o seu kit aí? Destape e tire aí a porção que representa o pão. Por força da circunstância, a gente está fazendo a ceia dessa forma, não é, irmãos? Mas muito mais do que a substância que está na tua mão, o que ela representa para um cristão, é o que vale. Na tua mão aí está o pão asmo que Jesus partiu. Na tua mão, no mundo espiritual, está a substância que representa o corpo, que foi moído e traspassado para o perdão dos nossos pecados. Erga comigo essa partícula. Diga: Senhor Jesus, eu dou graças, porque naquela cruz, eu recebi o perdão dos meus pecados. O teu corpo sofreu a minha culpa. O teu corpo pagou o preço dos meus erros. Senhor Jesus, eu decido no meu coração fazer declaração no mundo espiritual de que eu faço parte do corpo de Cristo. Eu fui incluído, não por meu mérito, mas pelo teu amor. No nome de Jesus. Amém. Vamos participar, queridos? Está com o cálice aí preparado? Aberto? Erga comigo o cálice e diga: Senhor Jesus, eu recebo com ações de graças o cálice da nova aliança firmado no seu sangue. Eu aceito a vida nova ofertada por Cristo. Eu alegremente deixo para trás a minha vida velha e decido trilhar um novo e vivo caminho debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus.
No nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos tomar? A gente não pode levantar, abraçar, cumprimentar, mas você pode investir 2 minutinhos com a pessoa que está próxima de você aí, e compartilhar com ela aquilo que Deus de mais importante falou ao teu coração. Abençoa a vida desse irmão que está perto de você aí. Um fala para o outro e o outro fala para um.